Na semana passada, o mundo esteve à beira de uma catástrofe nuclear, com um incidente que, por um triz, não levou a uma tragédia de proporções globais. A ameaça de um desastre nuclear, que quase afetou diretamente a Europa, foi evitada em uma margem de tempo extremamente apertada. No dia 12 de fevereiro, forças ucranianas lançaram um drone carregado com explosivos em direção à usina nuclear de Zaporizhzhia, localizada no sul da Ucrânia, uma das maiores instalações nucleares da região. O impacto do dispositivo, que poderia ter causado danos irreparáveis, foi evitado graças à ação imediata das defesas locais. A tentativa de ataque foi frustrada a apenas 300 metros do reator, um erro de cálculo que separou a Europa de uma tragédia com consequências tão graves quanto o desastre de Chernobyl, ocorrido décadas atrás. Apesar da rápida intervenção, o evento levanta uma questão preocupante. Até quando a segurança de instalações tão críticas poderá ser garantida? A rapidez com que o ataque foi interceptado foi vital, mas a vulnerabilidade dessas infraestruturas continua a ser um problema significativo para as autoridades, tanto locais quanto internacionais. O drone carregado com explosivo foi lançado diretamente contra Energodar, cidade onde está localizada a usina. As forças de defesa, que reagiram com rapidez e precisão, impediram que a estrutura da usina fosse danificada e, com isso, evitaram a liberação de radiação perigosa. Essa intervenção não apenas protegeu a usina, mas também impediu que a radiação se espalhasse para áreas vizinhas, como Moldávia, Polônia e Romênia, países cujas populações estariam em risco de contaminação. Especialistas em segurança nuclear explicam que a proximidade de uma explosão a um reator poderia desencadear uma reação em cadeia, liberando radiação que teria efeitos devastadores, não apenas no meio ambiente, mas também na saúde de milhões de pessoas. A radiação poderia se espalhar por grandes distâncias, afetando países fora do escopo do conflito direto, com impactos ambientais e sociais que poderiam durar décadas. Este incidente sublinha uma crescente tendência de ataques a infraestruturas críticas no cenário do conflito. Desde o início das hostilidades, em fevereiro de 2022, a usina de Zaporizhzhia tem sido alvo constante, dada sua importância estratégica não apenas para o fornecimento de energia da Ucrânia, mas também para o controle de um território crucial. O complexo nuclear possui 6 reatores, cuja destruição não só causaria uma tragédia ambiental de grandes proporções, mas também desestabilizaria a rede elétrica de toda a região. Além do foco na usina de Zaporizhzhia, a situação na fronteira com Kursk tem sido igualmente tensa. Nos últimos dias, houve várias tentativas de incursões aéreas e terrestres. As forças de defesa ucranianas, utilizando avançados sistemas de defesa aérea, conseguiram recuperar aproximadamente 20 quilômetros de território, repelindo com sucesso as investidas. O uso de drones de reconhecimento tem sido essencial para antecipar as ações inimigas e impedir que os ataques comprometam a segurança de áreas vitais. Apesar das sofisticadas camadas de proteção e do treinamento contínuo oferecido para os operadores da usina de Zaporizhzhia, especialistas em segurança nuclear alertam que os ataques contínuos podem, eventualmente, enfraquecer a resistência das defesas da instalação. A usina, uma das maiores do mundo, foi projetada para suportar uma série de ameaças, mas a constante pressão imposta por ações militares de grande escala e a proximidade de novos ataques aumentam a probabilidade de falhas nas estruturas. A cada nova ofensiva, o risco de danos significativos à integridade dos reatores cresce, colocando em risco não apenas a infraestrutura local, mas também o equilíbrio ambiental e político de toda a região. O impacto de uma falha em uma instalação como essa poderia ser devastador, não apenas em termos de liberação de radiação, mas também em termos de desestabilização geopolítica, afetando o fornecimento de energia para a Ucrânia e suas nações vizinhas. A importância estratégica da usina vai além da produção de energia. Ela representa um pilar central na capacidade da Ucrânia de sustentar sua infraestrutura e resistir os ataques durante o conflito. Em um cenário onde as forças de defesa ucranianas estão sob constante pressão, qualquer interrupção significativa no
no fornecimento de energia teria repercussões de longo alcance, não apenas para o país, mas também para a região. A usina de Zaporizhzhia é, portanto, um alvo de interesse tanto para as forças russas quanto para as ucranianas, com cada lado buscando explorar vulnerabilidades em uma instalação que desempenha um papel crucial no contexto estratégico. De acordo com relatórios recentes, os ataques à usina são parte de uma estratégia militar mais ampla que visa desgastar a capacidade defensiva da Ucrânia e enfraquecer suas infraestruturas críticas. A meta aparente desses ataques não é apenas danificar os reatores, mas causar interrupções suficientes para forçar a desativação temporária ou permanente da usina, desestabilizando a rede energética e exacerbando a crise humanitária e econômica no país. Tais ações visam minar a moral das forças ucranianas e a estabilidade da população, tornando cada avanço ou vitória estratégica mais difícil de ser sustentado. Essa abordagem de atacar infraestruturas essenciais reflete uma tendência crescente no uso de alvos estratégicos durante o conflito, uma prática que tem sido observada com a utilização de drones, ataques aéreos e operações de cerco. As infraestruturas nucleares, que tradicionalmente são protegidas por altos padrões de segurança, tornaram-se cada vez mais vulneráveis em tempos de guerra. Tanto as forças russas quanto as ucranianas têm explorado esse fator, tornando a proteção de usinas e instalações nucleares uma das maiores prioridades de segurança internacional. O impacto desses ataques vai além dos danos imediatos, pois eles afetam a capacidade de resposta de longo prazo, expondo falhas nas defesas e aumentando a pressão sobre os países envolvidos, assim como sobre a comunidade internacional. A ameaça de uma catástrofe nuclear com repercussões globais elevou as preocupações sobre a segurança dessas instalações a um nível sem precedentes. Organizações internacionais, como a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, têm alertado sobre os riscos que esses ataques representam, não apenas para as populações locais, mas para a saúde pública global. A possibilidade de uma catástrofe nuclear que poderia afetar não apenas os países diretamente envolvidos no conflito, mas também os vizinhos e até outros continentes, tem gerado um clamor por uma proteção mais rigorosa de instalações nucleares em tempos de guerra. O impacto ambiental de um evento desse tipo, além de imensurável, seria irreversível, alterando o clima e a vida em várias regiões por gerações. Enquanto a tensão continua a aumentar na região de Zaporizhzhia e outras instalações críticas, a defesa dessas usinas permanece como uma das maiores prioridades das forças de segurança da Ucrânia e de outras nações aliadas. Com a escalada do conflito, o risco de novos ataques permanece alto e a complexidade da situação exige uma vigilância constante e uma resposta coordenada para impedir que uma tragédia nuclear aconteça. O equilíbrio entre a proteção dessas instalações vitais e a constante ameaça das ofensivas militares cria um cenário altamente volátil, onde cada dia traz novos desafios. O futuro da região e de toda a Europa dependerá das ações tomadas para garantir a segurança dessas infraestruturas essenciais e evitar um desastre de proporções catastróficas.